Bom, então boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Ramos, sou professor da Engenharia Elétrica da Univasf e estou auxiliando o professor Ricardo Prats neste programa de extensão tecnológica. Eu estou gravando, tá, essa aula para posterior acesso para quem tiver interesse. E na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o Python. Então eu peço que aqueles que já têm familiaridade com a linguagem tenham um pouquinho de paciência, né? E os que não, eu espero que aproveitem a oportunidade para aprender. Eu vou pedir para que vocês que estejam aqui presentes no chat escrevam a palavra presente, que aí eu vou fazer a lista de presença por meio disso aí. Por favor, não esqueçam de escrever presente. Sem botar coisa, viu, dona Clara? Foi só um frufru. Sei. Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela, gente. Eu não consigo compartilhar só a apresentação. Cadê? Não. Então eu vou compartilhar a tela inteira e eu vou ficar alternando tela. Caso alguém queira falar comigo, é só chamar aí. Vocês conseguem ver essa apresentação aqui? Conseguimos sim, professor. Ok, muito obrigado. Eu não estou vendo vocês, tá? Caso alguém queira falar comigo, por favor, ou avisa no chat e alguém me avisa, ou fala. Vocês podem me interromper a qualquer momento, caso haja dúvida. Então, dando continuidade aqui ao que o professor Ricardo começou, eu vou falar um pouco sobre... Eu vou fazer na verdade, o que estava lá na ementa do curso era variáveis e tipos de dados e tensores, manipulação de tensores. Eu vou dar primeiro uma prévia sobre coisas básicas de Python, mas são coisas básicas mesmo, tá? Para quem nunca teve contato com a linguagem. E depois a gente fala um pouquinho dos tipos de dados mais usados e sobre tensores, que é o que vocês vão mais trabalhar provavelmente quando estiverem fazendo os modelos de redes neurais convolucionais de aprendizado profundo. Então aqui está mais ou menos o que eu vou falar, né? A introdução sobre Python. Vou falar um pouco sobre a biblioteca NumPy, que está lá na ementa e é uma biblioteca importante. Essa aula estaria para ser amanhã, mas como a aula de amanhã é uma aula curta para vocês fazerem atividades, eu preferi trazê-la para cá e falar um pouco mais. E também vou falar um pouquinho de tensores. Então, dando início, né, só uma abordagem histórica da linguagem. Então, foi uma linguagem criada em 1991, né, na verdade disponibilizada para o público em geral. É uma linguagem que a gente fala de, define como sendo orientada a objeto. Alguém aqui já trabalhou com orientação a objeto? Eu vou só voltar aqui no chat. Vocês têm alguma ideia de orientação a objeto? Eu sei que tem gente de computação, né, de formação em computação, está formando em elétrica, está formando em engenharia de computação. Vocês têm noção de linguagens de programação orientada a objeto? Se sim, diga sim, se não, diga não. Ótimo. Vocês são todos de computação que estão dizendo sim, não é isso? Que eu não conheço vocês. Professor, Oi. pra ser sincero, eu já mexi com isso algumas vezes, Certo. mas eu confesso que nunca ficou 100% lúcido para mim. Tá, não vai ficar hoje ainda, viu, Giovanni? Não dá tempo. Mas era só para eu ter noção de quem consegue mexer com isso. Ok. Ah, mecânico. Muito bem. Bom, então eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, tá? Mas só voltando aqui na tela da apresentação. Foi desenvolvido por um programador em Amsterdã. Provavelmente ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou em um grupo. E
muito rapidamente tornou-se uma linguagem muito popular no mundo inteiro. Tanto é que hoje é a linguagem de programação mais popular, segundo o ranking feito pelo Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, que é o I3E, né, que é um instituto americano, mas que tem penetração mundial. Basicamente por ser gratuito, de fácil uso, por ser de código aberto, por ter uma imensidão de aplicação disponível gratuitamente na internet. Então tudo isso faz da linguagem Python uma linguagem popular. No entanto, ela tem um grande problema, né, que ela é uma linguagem interpretada, que a gente chama. O que é uma linguagem interpretada? Você não compila um programa. Assim, você pode até compilar, mas em geral, né, quando você usa o Python, ele precisa passar primeiro por um interpretador, para depois esse interpretador compilar e gerar o código de máquina que vai rodar na máquina. Então, existe um intermediador, digamos assim, entre a linguagem e o hardware que vai rodar aquela linguagem. Então, por conta disso, é uma linguagem pesada, né? Mais lenta do que uma linguagem que já é pré-compilada para a plataforma que você estiver programando, mas ao mesmo tempo é uma linguagem de muito fácil uso, de muito fácil desenvolvimento. Bom, então, só falando um pouquinho, né, de orientação a objeto. Quando a gente fala orientação a objeto, é um conceito que foi retirado da natureza, digamos assim, né, do nosso dia a dia. Porque um objeto, se a gente pensar do ponto de vista do que a gente olha, um objeto é uma concretização de um modelo. Então você, por exemplo, tem um modelo de uma garrafa. Então essa garrafa, você criou um modelo na sua cabeça ou criou um modelo em algum desenho, e esse modelo, quando você transforma ele em um objeto, ele ganhou atributos que são, por exemplo, cor, tamanho, dimensões, sei lá, coisas que são inerentes ao objeto. E ele ganhou tarefas, digamos assim. O que faz esse objeto, né? Ele guarda água, ele permite que eu tome água. Esse aqui eu ganhei dos alunos aí, ele marca até a temperatura. Então, a concretização, o objeto é a concretização de um modelo. Do ponto de vista de linguagem de programação, esse modelo ele é chamado de classe. Então, uma classe é um modelo que, quando a gente chama de instancia, você materializa aquela classe. E na instanciação, essa classe passa a ser chamada de modelo, porque você atribui a ela valores para aqueles parâmetros ou aqueles atributos que você definir para aquela classe. É uma forma de programação, de criar software de forma rápida, correta e econômica, porque você consegue reutilizar mais facilmente códigos criados sem precisar refazer aquele seu código. Aqui eu coloquei uns exemplos de classe, né? Por exemplo, uma classe poderia ser um cachorro. E os modelos da classe, ou seja, os objetos seriam as raças, Shih Tzu, Bulldog, o famoso caramelo. Uma classe pessoa. Então a pessoa seria o modelo daquela classe. E aqui eu coloquei modelo, mas está trocado, era para ser objeto aqui, desculpe. Então pessoa seria o modelo e a instância daquela classe seria Rodrigo, Ricardo, um de vocês, cada um com os seus atributos e as suas tarefas. Assim como a gente pode ter uma classe rede neural convolucional. E essa classe seria um modelo e os objetos daquela classe seriam, por exemplo, redes implementadas, como ResNet 50, VGG19, Exception e assim vai. Praticamente tudo que você consegue nomear um substantivo,
você pode representar por uma classe do ponto de vista de software. Essa classe, como eu já falei, ela vai ter atributos que são, assim, vamos chamar de variáveis, tá? Para ficar mais perto do que é um software. E esses atributos podem ser definidos de acordo com quem está criando o software. Nome, cor, tamanho, número de camadas para uma rede convolucional, por exemplo, e entre outras coisas. E tem os métodos, que são as partes do código que vão realizar tarefas daquela classe. Então, calcula, move, redimensiona, está sempre ligado a um verbo. Então, os atributos estão ligados a características e os métodos estão ligados aos verbos. Do ponto de vista do que a gente conhece mais facilmente, né, acho que vocês também, um método pode, grosso modo, ser chamado de uma função. Então, um método nada mais é do que uma função de uma classe. O que é uma função? É um trecho de código que realiza uma operação definida. Tá dando para entender assim o que eu estou falando? Eu estou viajando demais. Eu quero que vocês... Eu gosto de ter feedback, tá? Eu não gosto de ficar falando muito, não. O que é que vocês acharam disso aqui? Quem não teve acesso a isso aqui, nunca, aqui nesta disciplina? Quem aqui nunca teve noção de programação aqui? Alguém? Alguém nesta disciplina nunca teve noção de programação? Que coisa boa. Aos que estão chegando ou que esqueceram de colocar, por favor, coloquem aí no chat a palavra presente para que eu coloque a presença de vocês na aula, tá? Então é isso. A orientação a objeto é uma maneira de programar software, de escrever software de forma mais modular, né? Bom, uma classe nada mais é, como eu já falei, do que uma unidade de programa. É um pedaço do programa que vai alojar as características, que são os atributos, e os métodos, que são as funções. Um método, como eu já falei, é um pedaço de programa, uma unidade de programa, que vai realizar uma tarefa. Ou seja, é uma função como a gente conhece. Então está aqui um exemplo em Python de uma declaração de uma classe que está sendo chamada de time, de tempo. Então você tem uma palavra-chave class, que é a palavra-chave da linguagem. O que é uma palavra-chave da linguagem? É uma palavra que o compilador ou o interpretador daquela classe vai transformar, vai entender como sendo parte da própria linguagem. Toda linguagem de programação ela tem uma sintaxe, que é como as coisas são escritas, e ela tem a semântica, que é a forma que você vai distribuir as palavras para fazer sentido para a linguagem. Nesse processo existem palavras que são reservadas, que só o interpretador ou o compilador é que entendem que aquilo ali faz parte da linguagem e vão transformar aquilo ali em alguma coisa no hardware do computador. Então, no caso aqui, a palavra-chave class, ela é usada para definir que o que vem depois dela é uma classe. Essa outra palavra-chave aqui, ó, def, ela é usada para definir os métodos daquela classe. Então, nesse caso aqui, o método é chamado de __init__, que é esse tracinho embaixo aqui. E ele tem alguns parâmetros, entre parênteses. Nas linhas seguintes, são definidos os atributos da classe. Então, essa é a forma em Python que a gente usa para declarar uma classe. Eu estou só dando uma visão geral do que é orientação a objeto, mas assim, não necessariamente a gente vai trabalhar com classes. Tá? Quando você programa em Python, não necessariamente você precisa usar a orientação a objeto. Assim como quando você trabalha com Java, que é uma linguagem orientada a objeto, você pode fazer um programa todo baseado no que a gente chama de estrutural, que é um programa de uma única função. Você pode fazer um programa assim, só que você não está pegando toda a possibilidade que aquela linguagem possui, tá? Aí eu estou dando só uma visão geral do que é orientação a objeto,
para que a gente entenda algumas coisas que a gente vai falar depois. Como eu já falei, ó, o objeto é a materialização da classe. E essa materialização torna possível a utilização dos métodos e a manipulação dos atributos possíveis, e esse processo de materialização se chama instanciação. Aqui no caso, ó, seria um código que eu escreveria depois dessa definição para materializar a classe time. O que significa materializar do ponto de vista de linguagem de programação? Significa você atribuir posições de memória para aquela classe, e aquelas posições de memória vão ser usadas de alguma maneira. Além disso, significa também atribuir tarefas que vão ser executadas no processador da sua máquina, que no caso as tarefas seriam os métodos, nesse caso aqui é o init. Tá dando para entender, né? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa. Então, no caso aqui, ó, quando eu materializo a classe, eu estou atribuindo valores a essas variáveis que são chamadas de atributo. Então, hora, que está chamada de hour, é 12, minute, 30, second, 45. Quando eu faço isso aqui, o interpretador, que seria o compilador, vamos chamar assim a grosso modo, vai transformar esses valores em posições de memória e vai materializar aquela classe. Bom, em Python, como eu falei, né, não necessariamente a gente precisa escrever, definir uma classe, etc. Porque o uso pode ser transparente, que eu chamei aqui. Ou seja, você pode facilmente instanciar uma classe sem nem necessariamente materializá-la diretamente, como eu fiz daquele jeito. Um operador que facilita o uso dessa materialização transparente é o operador ponto, que é usado em, acho que praticamente todas as linguagens de... Não, acho que o C++ usa um outro operador para métodos, eu não tenho certeza não. Bom, mas o operador ponto, ele permite que você utilize métodos e atualize atributos. Eu esqueci de falar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele também está sendo usado, tá vendo, para um atributo. Então, é uma forma de você utilizar as variáveis daquela classe ou os métodos daquela classe. Então, do ponto de vista de método, como é uma função que realiza uma tarefa, ela vem sempre seguida dos parênteses. Então, os parênteses, ele podem ou não conter argumento da função. Argumento da função, eu vou falar sobre função mais para frente, tá? Mas eu estou só adiantando algumas coisas. Então, o argumento é um valor que você atribui a uma variável daquele método. Então, no caso aqui, ó, quando eu faço upload igual a files, ponto, quer dizer que files seria um objeto de alguma classe. Eu estou usando então o objeto, que é a materialização daquela classe, o operador ponto, e tem um método, provavelmente, que foi definido no modelo desse objeto files, que seria a classe que eu estou instanciando com o objeto files, e o upload seria um método daquela classe. Os parênteses vazios indicam que este método upload, ou essa função, ela não recebe nenhum argumento, ela roda sozinha sem precisar de passar nenhum argumento para ela, nenhum valor numérico ou de texto, etc. Já nesse caso aqui, ó, isso aqui seria uma função type que recebe como argumento um número, nesse caso o número 10. Isso aqui, ó, é uma função do próprio Python, eu vou falar mais para frente. E neste caso, como eu disse que o Python é transparente, ó, essa função, como ela é uma função interna do Python, você não precisa instanciar nenhuma classe que vai usar esse método, porque ela é uma função interna. Bom, uma das coisas importantes que a gente pode citar da linguagem Python é o uso de bibliotecas, né? Dentre os motivos que eu já falei rapidamente sobre a popularidade da
da linguagem, sem dúvida, a quantidade de bibliotecas que estão disponíveis gratuitamente na internet é um dos motivos que explicam essa popularidade. Vocês já devem ter visto aí, né, algumas bibliotecas, até Ricardo já deve ter falado, mas é impressionante, se você for no GitHub, o que tem de bibliotecas disponibilizadas por meio da internet. Então, provavelmente esse é um dos motivos que explicam essa popularidade tremenda da linguagem. Não entendi essa frase que eu coloquei aqui, não. Mas, ok, objetos são criados com apenas uma linha. Ótimo, beleza. O que é que isso tem a ver com biblioteca? Eu não lembro. Bom, o que é uma biblioteca, né? Uma biblioteca, ela é um conjunto de códigos que foi escrito por alguém e que pode ser reutilizado sem você precisar reescrever aquele código. Ou seja, eu coloquei aqui, não é preciso reinventar a roda para usar uma biblioteca. Então as bibliotecas vêm para que você consiga reutilizar coisas que já foram feitas e que você não precisa refazer, basta incorporar ao seu código novo que está sendo criado. Eu ainda estou tentando entender o que foi para que eu botei essa linha aqui, mas tudo bem. Existem algumas bibliotecas no Python e que a gente vai usar, ou vocês vão usar com certeza, né, durante a disciplina, mas nessa aula eu vou falar sobre algumas. E a primeira, bom, primeiro que tem não se chama biblioteca, mas tem as funções vinculadas ao próprio Python, que estão incorporadas ao Python. Essas você não precisa usar na forma de biblioteca, né? Como eu já mostrei, por exemplo, a função type. Mas existe uma biblioteca chamada biblioteca padrão do Python que dá várias funcionalidades, como por exemplo, processamento de texto, funções matemáticas, manipulação de arquivos, manipulação de dados nesses formatos JSON, que eu acho que vocês vão utilizar, se eu não me engano, para segmentação. Uma biblioteca para gerar unidades gráficas, ou seja, janelas, menus, clique de mouse em eventos e em outras funções, né? Eu listei aqui algumas mais conhecidas, como a biblioteca CSV, que permite que você manipule aqueles arquivos CSV que são muito utilizados como planilhas, né? Como dados tabulados para você usar até em alguns algoritmos de linguagem, de aprendizado de máquina. O datetime time, que é para manipulação de data e tempo, hora, dia e mês, como você vai apresentar um dia e um mês em um programa, etc. Esse JSON que eu já falei, né, que processa esses tipos de arquivos chamados JavaScript Object Notation, que é um tipo de arquivo que tem uma codificação e que é, por exemplo, usado em marcação de segmentação de imagens, que você pode usar um arquivo JSON de anotação para desenvolver algoritmos de segmentação. A biblioteca Math, que é usada para operações matemáticas e uso de constantes como π, outras, Euler, o número de Euler, né, a base de Euler, entre outras, né? OS, que você mexe com informações do sistema operacional, essa biblioteca OS, Operating System. Random, que é usado para gerar números pseudo-aleatórios, então quem trabalha com simulação e precisa usar o método de Monte Carlo, por exemplo, usa muito essa biblioteca Random. O Statistics, que são funções básicas de estatística, como média, variância, mediana, que mais? Nem me lembro mais das funções estatísticas. E a String, que é uma biblioteca para processamento de texto. Eu vou sempre me referir a um texto com caracteres como uma string, tá? Então, quando eu falar string, eu estou me referindo a um conjunto de caracteres, mas eu volto a falar sobre ela mais para frente. Uma outra biblioteca, né, ou
algumas outras bibliotecas que vocês já devem ter ouvido falar, mas vão ouvir falar muito aqui nessa disciplina ou nesse PET, são as bibliotecas de ciência de dados, que é composta por um número muito grande de bibliotecas, tem uma grande contribuição de desenvolvedores e é usado para o estudo estatístico de dados dos mais diversos tipos. Então, uma utilização muito grande, que a gente vai ver ainda alguma coisa disso, são as bibliotecas de computação científica e estatística. A NumPy, que é a Numerical Python, ela fornece tipos de dados, que esse dado aqui, ó, ND-Array, eu vou falar sobre ele, e é usado para representar coleções de dados. Essas coleções podem ser do tipo listas, pode ser matrizes, que é o próprio array, pode ser outro tipo de tuple, que é uma tupla. Eu vou falar tudo sobre isso aí. E você também pode usar rotinas da própria biblioteca, para manipular esses dados, essas variáveis, essas matrizes e listas. Todas essas bibliotecas, a maioria delas, as mais conhecidas, tem um site próprio que tem documentação, que tem como você baixar as versões mais novas da biblioteca, se não quiser usar o Anaconda, por exemplo, se você quiser baixar na mão, tudo tem disponível uma documentação farta sobre a biblioteca, tá? A SciPy, que é a Scientific Python, ela foi construída sobre essa NumPy e ela adiciona algumas rotinas para trabalhar com dados científicos, como por exemplo integrais, cálculo de integral numérica, cálculo de equações diferenciais, processamento matricial de uma forma mais vinculada à álgebra linear, e você pode encontrar nesse site aqui, SciPy. Tem uma biblioteca de manipulação de dados e análise que vocês acho que tem a tarefa que vocês vão fazer é do Pandas, né? Que é uma biblioteca para manipulação de dados. Acho que é isso, né? O Ricardo passou uma tarefa para vocês fazerem em Pandas, né? Vocês estão aí? Ninguém está nem prestando atenção no que a gente está falando aqui. Tudo bem, gente? Como é meu nome? Beleza, sou eu mesmo. Tô aqui, professor. Beleza. Professor Rodrigo. Muito bem. Ok. E uma biblioteca que vocês vão usar na tarefa de amanhã, que é a Matplotlib, que é para você fazer gráficos, visualizar dados, enfim, manipulação e visualização de dados para você observar gráficos e etc. Matplotlib.org é o site da biblioteca. Bom, como é que eu faço para usar uma biblioteca, né, em Python? Bom, aí a gente tem que fazer uma importação de biblioteca. O que é uma importação? É você trazer para a memória, aprontar na memória, digamos assim, né, deixar pronto as funções e variáveis vinculadas àquela biblioteca. Então você precisa, digamos assim, ela está no HD e precisa ir para a memória RAM, tá? Não é bem assim não, mas eu estou fazendo para ver se a gente torna mais simples. Então é como se você baixasse para a memória e agora eu posso usar da memória isso aqui, tá? Essa importação ela deve ser usada nas bibliotecas, ela só é usada nas bibliotecas que não são incorporadas ao Python, que são as bibliotecas que eu falei há pouco, né? Essas algumas que eu listei. Esses códigos, né, que são as bibliotecas que vão ser reutilizados, alguém escreveu uma biblioteca, um monte de código, definiu um monte de classe, um monte de métodos e criou essa biblioteca. Então você baixa a biblioteca, se você não tem ela no seu computador, baixa quer dizer baixar mesmo, fazer o download e salva ela. Ela está no HD, digamos assim. Aí você importa a biblioteca para carregar na memória durante a execução do programa. Essa importação ela se dá através de um comando chamado import.
é uma palavra-chave do Python, desculpa, que quando o interpretador encontra ela, ela espera os argumentos da biblioteca que você quer importar. Você pode importar todas as funções e coisas relacionadas à biblioteca, ou seja, a biblioteca inteira. Aí a desvantagem é que você tem um alto consumo de memória e a vantagem é que você torna mais fácil utilizar aquela biblioteca, né? Ou você pode importar partes da biblioteca que você não tem muita, assim, diminui a necessidade da memória em comparação com importar a biblioteca inteira. Só que se você precisar de outra parte daquela biblioteca, você tem que fazer outra importação daquela outra parte da biblioteca. Como é que eu faço isso no Google, desculpe, no Python, né? Eu vou então, veja, gente, para tornar um pouco mais dinâmico, tá tudo aqui, mas eu vou lá no Colab, tá? Deixa eu só colocar aqui para que fique gravado. Aqui. Vocês conseguem ver a minha coisa aqui do Colab? Sim. Sim, muito bem. Então, ó, função, desculpe, a palavra-chave para importar uma função é import. Eu quero, por exemplo, usar a função potenciação da biblioteca de matemática. Então, a biblioteca de matemática é a biblioteca math. Então, eu vou importar toda a biblioteca. Todo mundo já tem familiaridade com o Colab? Vou refazer a pergunta. Alguém não tem familiaridade com o Colab? Que coisa boa, eu tô falando pra quem então, hein? Se você já sabe programar tudo no Colab aí. Só que eu tô falando aqui. Tô gastando tempo de vocês, né não? Ei, professor, fala no chat aqui e não conhecem. Ah, muito bem, ainda bem, É porque o viu? povo não quer falar. Ai, meu Deus do céu. Pronto, ninguém usa. Rapaz, vocês não estão fazendo tarefa de Ricardinho, não. Ô, professor Ricardo, não. Vou falar pra ele, viu? Bom, o Colab, gente, é um ambiente de desenvolvimento do Python criado pelo Google. E o nome Colab é de laboratório colaborativo, de colaboração. Então você pode criar coisas e as pessoas reutilizarem. Ele está disponível quando você abre, por exemplo, o Drive e cria esqueci o nome que ele dá para isso aqui. Cadê? Deixa eu ver o nome daqui. Notebook, tá. O notebook é isso aqui. É o conjunto de trechos de código e trechos de texto que você pode fazer aqui. Então você tem, ó, isso aqui seria onde tem esse play aqui, é onde você escreve código. Então se você der enter, ó, você pode escrever vários códigos, tá? E quando você terminar de escrever seu código, você ou clica no play ou aperta shift enter, que funciona a mesma coisa. O shift enter ou play significa Colab ou Notebook, mande o interpretador do Python interpretar esse pedaço de código e fazer o que eu quero que ele faça. Tudo bem? Você pode criar trechos de código, ó, e trechos de texto. Então eu posso, quando eu clico aqui, ó, eu vou repetir, peraí. Quando eu deixo o mouse aqui em cima, aparece aqui código ou mais texto. Aí ele diz, ó, se eu deixar o mouse, ele diz, ó, adicionar célula de código, adicionar célula de texto. Então eu vou adicionar um texto aqui, por exemplo. Então eu vou clicar aqui para adicionar texto. É aula sobre Python. Isso aqui não será usado pelo compilador. Eu clico fora, ele criou o texto. Então é como se você criasse pedaços de código e fosse explicando cada pedaço de código para gerar em algum lugar. Eu vou só abrir uma outra página aqui rapidinho para mostrar para vocês a página do TensorFlow. TensorFlow você já sabe o que é, né? Muito bem, achei bom. Ninguém fala nada porque
sabe? Tem que falar. Eu gosto de falar, não gosto de ver chat não. Ó, o TensorFlow é um framework que a gente chama, é uma biblioteca, digamos assim, tá? Mas é mais do que uma biblioteca. E se você, deixa eu só ver aqui onde é que eu posso ver aqui, introdução, TensorFlow, tutoriais, guia rápido, pronto, só pra gente ver uma coisa aqui. Ó, isso aqui, ó, foi feito usando uma plataforma dessa do notebook. Então ele escreve texto explicando, ó, eu vou explicar a você como é que faz. Aí ele bota um pedaço do código aqui, que você pode inclusive copiar e rodar esse notebook. Então serve para você fazer páginas desse tipo aqui, ó, explicando o que é que você está fazendo e rodando trecho do código, explicando o que é que você está fazendo e rodando trecho do código, certo? Isso é feito por meio do Colab. Então o que eu vou fazer? Eu quero usar a biblioteca de potenciação, desculpe, eu quero usar a função que calcula a potência da biblioteca Math. Então, como ela não faz parte não é incorporada ao Python raiz, ao Python puro, digamos assim, eu tenho que importá-la. Então eu vou importar, eu escrevi aqui import math e vou rodar. Então eu clico aqui, ó. Aí, esqueci de mostrar. Aqui, ó, tava connect ou connect. Aí ele agora está se conectando. Qual é a vantagem de usar esse ambiente de colaboração? É que você usa o hardware que o Google disponibiliza nas nuvens. Então, quando eu rodo aqui, eu não estou rodando na minha máquina. Eu estou só usando o browser, o navegador, o Chrome, para acessar uma máquina que o Google disponibilizou para mim e que está mostrando aqui, ó, que eu tenho disponível algumas RAMs, eu tenho 12 GB disponível e tenho 107 GB disponível para eu usar. Se eu passar muito tempo sem fazer nada, o Google vem e me derruba aqui, puf, desconecta daquela máquina dele para conectar outra pessoa que tem mais necessidade. Então eu tenho sempre que ficar utilizando esse código. Bom, então eu vou rodar aqui, ó, o import math. Quando ficou verdinho aqui, ele importou a biblioteca e agora eu posso utilizar as funções da biblioteca. Eu vou repetir o que está no slide aqui, só para deixar mais... 2,5, ok. Então, eu vou fazer, ó, math, eu vou falar sobre isso, mas isso aqui é uma atribuição de valor. Estou dizendo, ó, depois eu falo sobre essas variáveis aqui, tá? Não vou falar agora não. Então, ó, eu clico math, boto o operador ponto, que é, ó, vou utilizar tudo que tem disponível da biblioteca math. Então veja que aqui, ó, eu importei a biblioteca inteira. Então, quando eu coloco o operador ponto, aí ele me mostra quais são as coisas disponíveis, as funções e constantes. Ó. Você tem a constante de Euler, você tem a constante infinitesimal, você tem a constante not a number, pi. E aí eu vou usar a pal. Eu posso clicar aqui, como posso escrever se eu conhecer a função. Então eu venho aqui pal 2,5. Aí quando eu escrevo, ó, ele me mostra aqui dizendo, ó, essa função ela retorna x elevado a y, onde x é o primeiro argumento. Deixa eu escrever de novo aqui. Quando eu coloco a vírgula, ele vai me mostrar, ó, estou esperando x e y. E a função retorna x. Esses dois asteriscos são o operador elevado a y. O y é o segundo argumento da função. Então, a função pal é uma função da biblioteca math que recebe como argumento dois números separados por vírgula. Os argumentos de uma função são sempre separados por vírgula. O primeiro argumento, que é o primeiro número, é a base. O segundo argumento, que é o segundo número, é o expoente. Quando eu botar para rodar, ele atribuiu o resultado dessa operação a essa variável A.
Se eu quiser visualizar a variável aqui no Colab, ou eu escrevo assim, ó, A e mando rodar. Aí, ó, 2 elevado a 5 é 32. A função retorna um número decimal. Ou eu posso usar também a função print A, que é uma função do próprio Python, que retorna, ou seja, ele imprime aqui na parte textual de resposta o resultado que está atribuído à variável A. Tudo bem aqui? Muito bem. Se tá tudo bem, vamos lá. No caso desse segundo trecho aqui, ó, eu... peraí, gente. Não esqueci de gravar. Eu coloquei para ele importar apenas essa função floor. Então, ó, se eu escrevo essa parte do código desse jeito, ó, o que é from? Ele está dizendo, ó, gerou outro código aqui. Da biblioteca math, importe apenas floor. O que é floor? É aquela função que pega o... como é que chama? O chão, né? O limite inferior. Ou seja, aí você pode usar, quando eu faço desse jeito, ó, quando eu importo apenas floor, eu posso usar a função sem chamar a classe. Ó. Veja que aqui eu chamei um objeto, usei o operador ponto e chamei a função. Quando eu importo desse jeito, eu posso usar a função direta sem necessidade de usar o operador ponto. Então o floor já é a função e ele recebe como argumento um número. Ele está dizendo, ó, retorna o maior inteiro menor ou igual a x. Então se eu botar, por exemplo, 3.9 e já vou mandar ele imprimir aqui, ó. Eu esqueci de falar que eu posso fazer um comando por cada trecho de código, ou eu posso coletar vários comandos em um único trecho de código. No caso aqui, ó, eu já estou chamando a função e já estou imprimindo o print. Então, quando eu rodar, ele vai imprimir o primeiro inteiro menor do que 3.9. Ele retornou esse valor 3. Uma outra forma de importar é... Deixa eu ver como é que eu usei lá. From também. Então, from math, import, floor as fl. Então, isso aqui está dizendo, ó, da biblioteca math, importe a função floor e chame ela de fl. É isso que isso aqui está falando. Então, ao invés de usar floor, eu vou usar fl, que é, digamos assim, o apelido que eu vou dar a floor agora. Então, eu posso fazer, ó, c igual a fl 8.9 e vou mandar ele imprimir a variável c. Ele vai imprimir o número 8, que é o número inteiro, o primeiro inteiro menor do que o número que está dentro do parênteses. Alguma dúvida, gente? Para que vocês vão usar isso? Vamos voltar agora para a tela de vocês. Para que vocês vão usar isso? Hello? Estão aí? Estamos sim, professor. Então responde aí, Marlon. Aí você me quebrou. Eu não sei a aplicação para isso. Não sabe? Vocês já vão fazer uma tarefa, né? Vocês estão lembrados disso, né? Sim, aham. Beleza. A tarefa que vocês vão fazer é baixar um dataset, se eu não me engano. Não é isso? Vocês vão olhar um dataset, procurar, definir um dataset. Eu acho que o Ricardo me falou isso. Para vocês mexerem com esse dataset, vocês vão ter que usar alguma biblioteca.
que no caso eu acho que vai ser a pandas. E aí vocês vão ter que Ah, é a importar. atividade da Flor? Isso, da Iris, Sim. exatamente. O Iris Dataset, exatamente. Então vocês vão ter que importar alguma biblioteca para lidar com a manipulação dos dados daquela Flow. Tudo bem? Vamos lá, vamos voltar. Eita. Não sei se vocês estão lembrados, mas esse PET vai exigir de vocês algumas atividades, né? Vocês estão lembrados, né? Eu espero que sim. Bom, então, ó, já falei das bibliotecas principais que vocês podem trabalhar durante esse estágio, né, essa extensão tecnológica. Falei da forma que vocês podem utilizar essas bibliotecas e agora eu vou falar como é que você pode manipular os valores e variáveis, os valores que você vai trabalhar com eles durante a linguagem. Então, a gente utiliza variáveis, né? O que é uma variável? É o elemento básico de um programa para você guardar um valor. Então, eu sempre uso um nome para me referir a uma variável. Quando eu falo guardar valor, eu estou falando, ó, ele tem que pegar a memória RAM e guardar um valor na memória RAM do seu computador, para que você utilize no seu programa. Eu posso usar qualquer nome, x, por exemplo, aqui, ó, como está no slide. Eu posso usar x underline ou underscore nome. Eu posso usar num camadas, qualquer nome eu posso utilizar para me referir a uma variável. A única coisa que eu não posso é começar uma variável com número e eu não posso utilizar caracteres especiais, por exemplo, interrogação, letra acentuada, que mais? C cedilha, nada disso eu posso usar como nome de variável, que é chamado de identificador. Mas qualquer outra coisa que tenha letra não acentuada e caractere não especial, dígitos, números e o underscore, eu posso utilizar qualquer combinação, inclusive começar nome de variável com underscore, eu posso também, tá? Aqui está a forma que eu atribuo um valor a uma variável. O que é atribuir um valor a variável? É fazer com que ela guarde aquele valor. Então, x igual a 10. O operador igual é o operador que diz, ó, guarde na posição de memória que você está chamando de x o número 10. Inteiro, no caso aqui. Aqui é, guarde na posição de memória que você está chamando x nome, a string Rodrigo, que é um conjunto de caracteres. Guarde na posição de memória que você está chamando de num camadas, o número 20 inteiro. Toda variável em Python, mesmo que você não precise declarar, ela tem um tipo de dado. O que é um tipo de dado? É a forma como aquele valor é guardado na memória. Então, existem alguns tipos básicos como inteiro e decimal, que são chamados do tipo int e float. Essa função, que é uma função do Python, incorporada ao Python, chamada type, ela permite visualizar o tipo de variável que você tenha declarado. Então, deixa eu só voltar lá no Colab. Então, se eu declarar uma variável como 10 e escrever type 10, type x, ele vai imprimir aqui, ó, o tipo da variável que está sendo utilizada em x. Nesse caso aqui, ó, quando eu coloco um número sem nenhum ponto, o Python trata esse número como sendo um inteiro de 64 bits. Não, desculpa.
Não tenho certeza da quantidade de bits não, que ele usa para guardar. Se eu coloco uma variável com um ponto seguido de outro número, ele vai tratar essa variável como sendo uma variável float. Float é o nome que se dá para o tipo de variável chamado de ponto flutuante, que é a representação de números decimais, ou seja, números com vírgula em português, né? Lembre-se que em inglês a linguagem é toda escrita em inglês, então ela usa o padrão inglês para representar números decimais, que é o ponto. Então o ponto aqui entre dois números representa um número decimal. Vamos voltar lá no slide. Professor, Pois eu não. posso, por exemplo, colocar um número em hexadecimal e pedir para ele transformar em binário? Não, Yasmin, é? É. Yasmin, você está aqui, é você, né? Yasmin, eu não sei lhe dizer ao certo como representar o número em hexadecimal. Como fazer conversão de tipo. Porque, assim, não existe o tipo binário, não que eu conheça, em Python. Você pode até ter uma biblioteca que faça essa conversão, mas eu não conheço, tá? É porque não faz muito sentido você trabalhar com o número em binário em Python, porque a ideia de uma linguagem de programação é você abstrair do hardware. O que é que significa isso? Eu não quero saber como esse número vai ser tratado lá dentro do meu hardware. Eu só quero que ele faça essa conta. Então você está subindo num nível hierárquico para se desvincular do bit, certo? Certo. Aí eu não sei ao certo. Diga. Eu tenho outra dúvida também. Pois não. A variável ela é case sensitive? Sim, ela é case sensitive. Exatamente. Por exemplo, aqui, ó, num camadas é diferente. Desculpe. Num camadas com C maiúsculo é diferente do num camadas com C minúsculo. Certo? Ok. Deixa eu ver se está gravando isso aqui. Tá. Bom, aí a gente tem alguns tipos básicos que a gente pode utilizar e vai utilizar, que são listados na tela aqui, ó. O tipo booleano, que não é binário, tá? É um tipo booleano. Ele assume apesar de ele assumir dois valores, ele não tem assim, não é um número binário como a gente está acostumado a conhecer. Ele serve para você fazer testes condicionais, por exemplo, fazer comparação entre duas condições. Então é um valor que corresponde a true ou false. Quando você pode declará-lo assim, ó, A igual a bool 1. Isso aqui é a mesma coisa, eu botei aqui, ó, equivalente a você dizer que A é igual a true, onde true é o valor verdadeiro para a variável A. Ou você pode declará-lo desse jeito aqui, bool 0, que é a mesma coisa que fazer isso aqui, A igual a false, que é falso em booleano. Só para a gente visualizar rapidamente, não vou gastar muito tempo com isso aqui não, mas aqui, ó. Se eu fizer A igual a false e mandar ele imprimir A, ele vai retornar o número, ou desculpa, a condição booleana false. Então, uma variável booleana, ela é uma variável que recebe apenas esses dois valores, true ou false. A variável do tipo inteiro, ela assume valores no conjunto dos números inteiros. Então eu posso declarar uma variável int, como sendo int assim, ó, desse jeito, ou eu posso simplesmente igualá-la ao número. Então o Python vai entender isso aqui como um número inteiro. A mesma coisa isso aqui. E o tipo ponto flutuante, que é o float, ele representa números decimais. Eu posso declarar usando a função float ou usando essa atribuição de valor que a gente já viu na outra no Classroom, no Colab. Aí aqui eu fiz questão de colocar isso aqui, ó, porque ó,
vamos fazer lá no Colab para mostrar. Se eu fizer uma variável b igual a float 10, essa variável, apesar de eu ter colocado aqui um número inteiro como argumento da função float, ela retorna um número float, um número decimal, que é diferente de eu fazer isso aqui, porque, como eu falei, o Python ele atribui, quando eu faço atribuição de valor assim, ele considera que a variável é uma variável do tipo inteiro. Esqueci de, só um minutinho, era para ter usado o type e não o print. Então, o type ele está mostrando que a variável b é um float, de fato, porque eu usei a função float, apesar de estar representando apenas o número 10. E aqui eu represento o mesmo número 10, mas agora como um tipo de variável int. Então, muito cuidado quando você estiver fazendo manipulação de inteiros, para você ter certeza que você está lidando com um número inteiro e não com um número float. Porque números float consomem mais memória em geral. E o último tipo é o tipo string, que é uma representação de sequência de caracteres. Deixa eu ver se eu falo aqui. Não, eu vou falar mais para frente sobre essa variável string, tá? Vou dar um pouco mais de detalhes sobre ela, mas é só listando aqui as mais importantes, e mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre essa variável string. Os objetos e os tipos em Python, eles são dinâmicos, que quer dizer o seguinte: eu posso atribuir vários valores a uma variável, e cada vez que eu atribuir um valor, essa variável vai assumir o tipo daquele valor que está sendo atribuído. Então, deixa eu só voltar ali no Colab para mostrar o que é que eu quero dizer. Deixa eu fazer do jeito que está no slide. Então eu vou só copiar aqui por cima. Vou copiar aqui. Então eu vou atribuir, outra coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer em Python uma operação e atribuir essa operação a uma variável. Então, quando eu faço isso aqui, deixa eu ver, type x. Quando eu faço isso, 7 e 10 são dois números inteiros e a variável x foi considerada inteira. Se agora eu usar o mesmo nome da mesma variável para atribuir um valor float, essa variável, nesse instante agora, ela vai ser uma float e não mais um inteiro. Se tudo isso estivesse em um único trecho de código, o último tipo é o que ele vai plotar, que é o float, mesmo eu tendo gerado uma variável inteira inicialmente para x. Então é isso que eu quero dizer, que o Python ela tem um tipo dinâmico, ou seja, a variável vai se adequando ao tipo de dado que você vai colocando dentro dela. Ela não tem um tipo fixo como outras linguagens de programação, como Java e C, por exemplo. Uma vez que você declara uma variável inteira em Java, ela vai ser inteira para sempre. Ela não vai ser, nunca vai poder ser float. Já em Python não, ela não tem esse tipo fixo. Ela vai se adequando ao tipo de dado que você vai salvando nela. Aí aqui no slide eu coloquei outras variáveis, vocês podem depois testar para verificar. A mesma variável foi do tipo string, então ela vai se adequando ao tipo de dado que vai sendo atribuído a ela. Quando eu uso operações aritméticas, como eu fiz ali no Colab há pouco, se os dois ou os vários tipos de dados são inteiros, o resultado vai ser sempre um inteiro. A única exceção é a divisão, que a divisão resulta sempre em um ponto flutuante, mesmo que você esteja fazendo a divisão entre dois inteiros e a divisão seja exata. Então essa divisão ela resulta em ponto flutuante, float. Se você tem todos os operandos float, o resultado vai ser float. Se você tem todo mundo misturado,
o resultado vai ser sempre float. Então, muito cuidado quando você estiver usando operações para que você não esteja atribuindo a uma variável um valor que é float quando você gostaria de estar atribuindo uma variável um valor inteiro. Certo? Dá para fazer conversão de tipo usando a função int. Ou seja, você fez uma divisão, mas quer forçar o resultado ser inteiro. Aí você coloca na frente, antes da divisão, o int e faz a divisão. Isso força. Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui. Peraí. Você não estava programado para fazer não, mas vamos fazer. Por exemplo, vou atribuir a uma variável a divisão entre 10 e 3, que não dá um número inteiro, tá? E vou ver o tipo da variável que é x. Ela resultou em um float porque é um número não inteiro, né? 10 não divide por 3. Mas se 10 dividir mas se o número dividir, ó, 10 divide por 2 e dá um inteiro, mas ainda assim o número continua sendo um float. Se eu quiser forçar que ele seja um inteiro, porque eu tenho certeza que a divisão vai ser inteira, eu coloco um int na frente. E aí eu transformei a variável em uma inteira. Então o que é que eu fiz aqui? Ó? A divisão resulta em um número float. E com isso aqui eu converti o número para um número inteiro. Se eu fizer a conversão em uma variável que o resultado não é exato, ele faz um arredondamento. Então, só mostrar aqui, ó, print x, como deu inteiro, exata a divisão, ó, o resultado é o que eu esperava. Agora, se eu dividir por 3, ele vai pegar o inteiro mais próximo, ou seja, vai arredondar o valor. Ele converte a variável para inteiro, mas ele está arredondando o valor da variável, tá? Ficou claro isso, né? Beleza, vamos lá. Quem ninguém fala, estou indo, viu? Tá todo mundo entendendo tudo. Bom, aí como eu disse, né, eu ia falar sobre strings, que é um tipo de dados usado para representar um conjunto de caracteres. Tem uma classe incorporada, que é a classe str, string, e você pode utilizar essa classe para representar strings. Então, quando eu defino string colocando aspas, apóstrofo ou aspas duplas, ó, para representar string. Então, desse jeito aqui, ó, print bem-vindo ao Python. Isso aqui gera uma variável desse tipo aqui, string. Vamos fazer aqui, ó. Ela gera, não, ela retorna um string, né? Então, se eu fizer print bem-vindo, eu vou economizar o tempo aqui para não ser tão grande. Aí ele vai imprimir o bem-vindo, assim como eu posso colocar com as aspas, ó. Ele também vai mostrar a string, que é o conjunto de caracteres bem-vindo, tá? Eu também posso atribuir uma string a uma variável, e essa variável ela vai ser do tipo str, que é um string, tá? Eu também tenho alguns caracteres especiais que eu consigo inserir, e dois dos muito utilizados para você fazer adequação do texto, que você quer dar um espaço maior, você quer colocar em 2 linhas. Aí você tem o _n, que é uma nova linha, ele escreve uma nova linha entre 2 strings, e tem o _t, que ele dá uma tabulação horizontal entre 2 strings. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não. Vou fazer um exemplo rápido aqui de string. Então, ó, se eu quiser escrever a string, fazer com aspas simples, que eu prefiro, mais bonito. Se eu quiser escrever bem-vindo, e na outra linha eu vou escrever Rodrigo. Então ele escreve o bem-vindo, muda de linha, e como eu coloquei um espaço aqui, ó, entre a mudança de linha e o nome Rodrigo, esse espaço está representado aqui no console, na resposta, tá? Na saída do código. Se eu tirar o espaço, eles vão ficar agrupados. Se eu colocar além do _n o _t, ele vai dar um espaço de tabulação na palavra Rodrigo.
Tá? Então esses caracteres podem ser utilizados para você fazer manipulação de ajustamento, né, de string, etc. Tem um operador que é chamado operador F, que ele pode ser usado para formatar string. Então, por exemplo, ó, você quer representar um número que é um float, esse número está lá com 20 casas decimais, mas você quer representar somente as 2 casas decimais desse float. Então, deixa eu mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Eu tenho lá o número, eu vou até copiar. A igual a float 10 ponto, vou botar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, esse é o número A. Vou imprimir o número A só para a gente vê-lo. Ele está, ó, representado com algumas casas decimais. Aí eu quero não mais representá-lo com essas todas as casas decimais, mas com apenas 2 casas decimais. Então eu uso o operador F dessa forma aqui. O operador F é formate, aí a string, no formato a string A, 2 pontos, no formato .2f. Então ele vai pegar o número, ele vai pegar a variável A e vai representá-la como um número em float com 2 casas decimais. Aí esse comando F, ele já é equivalente a um print. Só que ele coloca aqui, ó, essas aspas quando ele apresenta na saída, tá? Diferente de quando eu uso o print, ele não coloca as aspas, tá? Mas ambas são formatações de string. Então esse operador F serve para você manipular as strings para representação. Eu posso também usar a representação inteira. Então eu posso usar, por exemplo, ao invés de .2f, usar o D e aí ele vai representar apenas... Ah não, aqui não pode não. Deixa eu ver qual foi o erro aqui. É que a variável não é inteira. Eu tenho que colocar a variável como uma variável inteira. Aí a variável vai aparecer como uma string aqui. Então eu tinha feito o seguinte, eu tinha pego uma variável float e dito que eu queria formatar a variável no formato inteiro, mas eu não posso formatar uma variável formato float para o formato inteiro, usando o operador F. Então eu tenho que fazer a conversão de tipo, tá? Vamos botar lá. Como é que eu faço concatenação de string? A coisa mais fácil do mundo de fazer a concatenação de string no Python é só somar as strings. Então, por exemplo, eu tenho um string que é feliz, tem outro string que é aniversário. Vixe Maria, são 9h15, tem que correr. Então, eu tenho necessito apenas somar as variáveis, e se eu quiser inserir um string no meio delas, eu insiro, por exemplo, um espaço, e quando eu colocar para imprimir, ela vai imprimir feliz espaço aniversário. E eu também posso repetir strings. Como é que eu repito strings? Eu pego um string, por exemplo, eu declarei S4 como uma string C de um único caractere, e pego S4 e multiplico pela quantidade de vezes que eu quero replicar. Deixa eu mostrar. Estou mostrando o slide não. Deixa eu mostrar aqui no colado. Então, ó, eu tenho uma string que eu vou chamar de CA de K. Pego uma string S2 e vou fazer a risada, multiplicado por 10. E vou imprimir S2. Eu tenho então kkkk, certo? Então serve para você replicar string, é só você multiplicar pelo número de vezes que você quer replicar a string. Tem alguns métodos especiais da classe string, str, que podem ser utilizados para você manipular string. Então, por exemplo, a strip, ele remove espaços de um string. Então, se você tem um string com espaços, ele vai tirar todos os espaços daquela string. O index serve para você localizar uma substring. Por exemplo, essa aqui, ó, frase 1, eu tenho essa string aqui esta é uma string teste.
Quando eu uso frase1.index, onde é essa função index, ele vai procurar o caractere ou o conjunto de caracteres que está aqui dentro da função, que faz parte da string. Se ele achar, ele retorna o índice daquele caractere. Deixa eu fazer isso aqui para a gente ver. Então, ó, eu tenho a string, eu vou usar essa string aqui, atribuindo ela a uma variável, né? Deixa eu tirar isso aqui. E vou procurar aqui na string a substring v, ou vi, pronto, por exemplo. Quando eu rodar isso aqui, ó, ele vai retornar o índice, ou seja, o ponto naquela string, o caractere daquela string, que começa o VI. Então, ó, se você contar aqui os elementos da string, ó, 1, 2, 3, 4. Mas não é assim que se conta, porque a indexação em Python começa em 0. Então, você tem que contar 0, 1, 2, 3, 4. Então, aquela string VI começa no índice 4 da string. Tá? Então, essa função index serve para você encontrar onde começa aquela string. Você pode fazer substituição também de substring. Você tem, por exemplo, ó, 1/t, 2/t, 3/t, 4/t5. Aí você quer substituir todos os /t's por vírgulas. Então você usa a função replace de string, que ela vai, o primeiro argumento é o que é que você quer substituir e o segundo argumento é pelo que você quer substituir. E a função split serve para você dividir um string e criar uma lista, que é um tipo de dados que eu vou falar depois. Então você tem 1,2,3,4,5 e o split é divida essa string usando a vírgula como o separador da string. Então ele vai pegar o que tem antes da primeira vírgula, vai criar um elemento dessa primeira posição. Aí vai pegar o 2 aqui, que está entre duas vírgulas, e o espaço vai criar outro elemento dessa coleção, e assim sucessivamente. Então você tem o split. Isso aqui serve muito para você manipular nomes de arquivos, por exemplo. Você quer criar rotinas automatizadas para você salvar nome de arquivo. Cada vez que você faz um for, você quer criar um nome de um arquivo diferente. Então você usa esse split, o replace e o index juntos para que você consiga manipular os nomes dos arquivos de forma automática. Então, como eu já tinha falado, ó, existe um tipo de dado importante em Python que se chama lista, que é uma coleção de elementos. É uma coleção de elementos que podem ser do mesmo tipo, que é o mais típico, ou podem ser de diferentes tipos de dados. Ou seja, você pode criar uma lista só de inteiros, mas você pode criar uma lista de inteiros, de floats, de strings, e elas são, uma característica importante é que elas são modificáveis, ou seja, você pode substituir um elemento daquela lista por outro elemento. Então, como é que eu crio uma lista, ó, no Python? É só usar o operador colchetes. Ó. Então, C igual a colchetes, aí eu coloco os elementos da lista separados por vírgula. Então, o Python vai criar uma variável C, em que o primeiro elemento da memória, que é chamado de C0, aqui ó, o índice 0 com colchetes, é o primeiro elemento dessa lista. O 6 é o segundo elemento, é o C1. O 0 é o terceiro elemento, que é o C2, e assim por diante. Eu posso acessar cada elemento da lista usando então essa indexação, que a gente chama o nome da lista, que aqui no caso é C, e o índice dela em colchetes, no caso aqui o 0. Então ela me retorna o número correspondente àquela posição da lista. A posição 0 da lista C é o número menos 45. E eu também posso usar a indexação negativa, em que o último elemento da lista, ele é nomeado com o índice menos 1.
Então, se eu chamar de C-1, ele pega o último item da lista. Se eu pegar o C-2, ele pega o penúltimo item e assim sucessivamente até o C-N-1. Ou seja, como a lista tem, aliás, C aqui é N mesmo. Como a lista tem 5 elementos, o primeiro elemento tanto pode ser chamado de C0 quanto pode ser chamado de C-5, tá? Isso aqui, essa indexação negativa, é útil quando você está manipulando tensores no TensorFlow, tá? Isso aí vai ser importante quando vocês estiverem manipulando alguns tensores, porque às vezes você quer, quando você vai usar transferência de conhecimento em redes convolucionais, você tem as camadas convolucionais e você não quer treinar toda a rede, você quer treinar só um pedaço da rede e em geral você usa a parte mais externa da rede, né? A última parte, a saída da rede para treinar. Então, ao invés de você sair contando, minha rede eu não sei quantas camadas tem 50, tem 60, eu não sei qual é a que eu quero, então você conta de trás para frente que fica mais fácil. Então eu quero a terceira camada de trás para frente, então é a -3. É mais fácil de você indexar usando índices negativos nesses casos. Estou falando alguma coisa grega aqui, gente? Vocês estão tudo calado aí, pelo amor de Deus. Tá todo mundo com sono, só pensando no jogo do Brasil da manhã, não é não? É isso aí. Falem aí alguma coisa, por favor. Eita, coisa boa. Vamos lá. Fala, quem aqui ia falar? Pelo amor de Deus, eu preciso ouvir alguém. Até agora tá tudo claro, professor. Que bom. Conseguindo entender. Que bom, ok. Então vamos lá. Eu posso operar listas fatiando. O que é fatiar? É pegar só um pedaço da lista. Por exemplo, aqui, ó. Eu criei uma lista chamada numbers e eu quero pegar só do elemento 2 ao elemento 5. Aí aqui no Python é chatinho isso, porque o primeiro índice aqui, ó, 2, separado por 2 pontos, e o último índice, o 2 equivale de fato ao elemento 2 da lista. Então, esse 2 aqui do numbers é o elemento 0, esse 3 é o elemento 1, esse 5 é o elemento 2. Então, eu vou pegar do elemento 2, que é o 5, até o elemento 6 menos 1. Então, é o índice 6 menos 1. Eu coloco aqui o índice do número, o índice posterior ao número que eu quero. Então, aqui eu queria pegar de 5 a 13 aqui, ó. Como o 13 é o elemento 5, eu tenho que colocar aqui na fatia o número 6. Por quê? Não sei, os caras gostam de complicar, né? Porque podia ser de 2 a 5, né? Mas em Python é assim, tá? Se eu omito o primeiro número aqui dos 2 pontos para indexação de fatia, ele é considerado 0. Então, se eu não boto e coloco 2.6, é como se eu estivesse fazendo 0 a 6. Então, eu vou pegar do índice 0 ao índice 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele retorna até 13. Se eu omito o último, aí ele considera o comprimento total. Então, por exemplo, se eu colocar 6 2 pontos vazio, é a mesma coisa que eu colocar 6 2 pontos len, que é comprimento, length em inglês, é uma função do Python que retorna o comprimento de uma lista, de um array, etc. Então, eu vou pegar de 6 até o comprimento que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pegar de 6 até 7. Então, eu pego os 2 últimos números da lista. Esses 2 últimos números. E o que é que faz esse numbers 2 pontos aqui? Ele seleciona tudo, né? Toda a lista, exatamente. É como se eu pegasse... Quando eu omito o primeiro, ele começa do 0. Quando eu omito o último, ele vai até o final. Então, ele está pegando toda a lista. Muito bem. Quem foi que falou aí, para eu saber? Marlon. Foi não. Bom, eu posso criar também, aquilo ali é uma lista unidimensional, tá? De uma única dimensão, mas eu posso criar listas
bidimensionais. Ó. Então, eu coloco listas unidimensionais separadas por vírgula em uma lista geral. Então, eu tenho dois colchetes aqui, ó, do lado de fora, que estão guardando, digamos assim, várias listas unidimensionais separadas por vírgula. Então, isso aqui, efetivamente, eu estou criando uma matriz de números. Uma coleção de números. No caso aqui, uma coleção de números inteiros. Mas eu poderia colocar números float. Eu poderia colocar strings em cada elemento da lista. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui é isso aqui, ó, que está na figura. Cada elemento agora vai ser indexado com dois colchetes na lista. Ó. A lista eu preciso de dois colchetes. Um primeiro para o índice da linha e um segundo para o índice da coluna. Então, quando eu faço A, colchete 1, eu estou me referindo ao elemento da linha 1 e da coluna 1, que seria, no caso, esse 87 aqui. Ó. Professor, Oi. com essas listas aí, eu consigo calcular média, moda e mediana com esse tipo de programação? Sim, você usa a biblioteca Statistics. Eu só não tenho certeza se ela usa como entrada listas ou arrays, que é um tipo de dado da biblioteca NumPy. Eu vou falar sobre a biblioteca NumPy daqui a pouco, mas o que eu estou falando aqui de indexação vai servir para qualquer biblioteca que use matriz, tá? Entendi, tranquilo. Aí a única dúvida que eu tenho é se o tipo de dado a variável que eu vou passar para essa biblioteca estatística é uma variável do tipo lista ou é uma variável do tipo array ou é ambas. Aí isso a gente tem sempre, essas coisas no Python é que eu não domino e a gente tem sempre que olhar na documentação. Beleza? Vou assumir que sim. Tranquilo, professor. Beleza. Valeu. Tem que falar aqui, meu Deus do céu. Sim, então a indexação de listas, ó, é com dois colchetes, tá? O que vai mudar só quando eu falar de outros tipos de dados é a forma que eu acesso cada elemento daquele dado. Dependendo do tipo, se é uma lista, se é um array, se é um tensor, só vai variar a forma que eu acesso. Mas a ideia é exatamente igual. Primeiro elemento de uma lista ou de um elemento de uma coleção bidimensional é a linha e o segundo elemento é a coluna. Aí, ó, como eu estou colocando aqui, isso aqui é introdução a Python. Então, existe um mundo, cada biblioteca que eu estou falando aqui tem um mundo imenso sobre aquela biblioteca, que aí vocês vão ter que, nesse momento, dar uma buscada se quiserem se aprofundar, tá? Então, tem um monte de funções, de opções para você manipular essas listas. Outro tipo de dado, que é também coleção de elementos, é chamado de tuplas ou tuples em inglês, né? A diferença para uma lista é que você não pode alterar os elementos da tuple, ou seja, você pode criar uma tuple, atribuir valores aos elementos, mas você não pode alterar aquela tuple tentando atribuir um novo valor àquela variável. Ela é fixa, ela é imutável. No máximo, você pode concatenar várias tuples em uma outra tuple que vai ser criada, mas não alterar os valores dela. A diferença entre a lista e o tuple é que aqui no tuple você usa parênteses para declarar um tuple. Então, parênteses vazios cria uma variável do tipo tuple vazia. Ou você pode usar, ó, dessa forma aqui, ó, a tuple separadas por vírgulas. Então veja que você consegue salvar valores tipos de dados distintos em uma única variável. Então aqui eu tenho duas strings e uma float. Quando eu criar dessa forma aqui, ó, igual, sem nada, sem parênteses, sem nada, mas as opções, os valores separados por vírgula, o Python vai entender que aquilo ali é uma tuple e vai gerar um tipo de dado desse tipo aqui, ó, tá vendo? Ó, dos parênteses. Toda tuple, a saída, o retorno de uma tuple é sempre mostrada como parênteses em Python. E eu posso também acessar individualmente cada elemento da tuple usando
o operador colchetes, tá? Como está mostrado aqui, ó. Foi criado uma tuple com 3 valores, e eu posso pegar o valor 0, que é o 9, multiplicar por 3.600, o valor 16, que é o 1, multiplicar por 60, e o valor 1, que é o 2, multiplicar por, não está mostrado aqui, não, multiplicar por nada, que esse aqui é a hora. E aí soma tudo e dá um valor, como isso aqui, ó, isso aqui são inteiros. Quando eu multiplicar os valores que estão aqui, que são inteiros, por inteiros, vai retornar um número inteiro. Então esse tipo aqui de dado seria um inteiro. Eu falei de tuple porque esse formato aqui é o formato utilizado pelo TensorFlow para representar algumas coisas que são usadas lá dentro do TensorFlow. Então, quando você vir uma saída representada com parênteses, aquilo ali é um tipo de dado chamado tuple, que é imutável. Quando você vir uma saída assim, aqui eu não botei uma lista, deixa eu ver, aqui, ó. Quando você vir uma saída que eu digo é a resposta do comando que você rodou. Quando você vir esse negócio separado por colchetes, quer dizer que aquilo ali é uma lista. Como é que outra coisa importante no Python é a declaração de funções e métodos. Pessoal, veja, eu tenho uma proposta para fazer para vocês, só parando um pouquinho rapidamente. Se a gente já são 9h30, eu tinha muita coisa para falar, achei que não ia dar tempo. Se eu não conseguir terminar tudo hoje, eu gravo o que eu iria falar para amanhã e coloco junto com o que eu iria gravar a tarefa que é para ser entregue na próxima quinta-feira. Tudo bem? Então, mesmo que a gente não consiga finalizar tudo que eu gostaria de finalizar hoje, eu vou deixar uma parte gravada e aí a gente pode tirar dúvidas em outro momento, caso vocês tenham necessidade. Tudo bem? Beleza. Mas eu vou ainda fazer algumas coisas, tá? Não vou parar agora não. Não se animem muito não. Bom, então, uma coisa que vocês vão precisar fazer muito é declarar funções ou métodos, né? Um método, na verdade, é uma função que está vinculada a uma classe. Quando você cria uma classe, você cria uma função, aquela função é chamada de método na orientação a objeto. Mas é uma função. O que é uma função? É um trecho de programa que vai executar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso criar uma função que retorna o quadrado de um número. Então, deixa eu só fazer no Classroom aqui, ó. Eu já tenho, né, a função na biblioteca math que faz o quadrado de um número, mas eu quero criar a minha função que eu vou chamar de square. E essa função ela vai receber como argumento um valor. Eu vou chamar de val. Para que, quando alguém quiser utilizar essa função, receba de volta o quadrado do número, eu uso a função return, ou, desculpa, a palavra-chave return, ou seja, ela vai retornar alguma coisa. Essa alguma coisa seria o valor, os dois asteriscos, que quer dizer elevado ao número 2, ou seja, é o quadrado de um número. Eu também posso fazer isso definindo uma variável, assim, ó, val elevado a 2 e eu retorno a variável, tá? Também dá na mesma. Vou deixar assim. Aí como é que eu uso a função? Eu uso a função chamando a função e passando o parâmetro para ela, por exemplo, número 10. Quando eu rodar a função, vai dar um erro, porque eu cometi um erro de sintaxe aqui, ó. Toda função tem que ser definida com os dois pontos no final da declaração da função. Então, a palavra-chave def declara a função. Square é o nome que eu dou, vou botar até outro nome, quadrado, por exemplo. Quadrado é o nome que eu quero dar à minha função, e quando eu chamar a minha função, eu uso o nome que eu dei para ela. Então, isso aqui, ó, essa linha é a chamada de função. Daqui até aqui é a declaração da função. O que essa função faz? Ela recebe um argumento na variável val
transforma essa variável val aplicando o quadrado a ela e salvando em uma variável temporária a e retorna essa variável a, que no caso é o quadrado de val. Então, quando eu chamar a função, eu vou atribuir dentro dos parênteses o número ou uma variável que eu quero calcular. Então, por exemplo, vamos fazer assim. Então, aqui, ó, ele vai me retornar o quadrado de 10. Eu também posso fazer, ó, criando uma variável var, atribuindo, sei lá, 4 a ela. E passar como argumento essa variável var. E o que ela vai me retornar é o quadrado da variável, que no caso tem valor 4. Então, para que servem funções? Para dividir para conquistar. Você quer fazer algumas coisas recorrentemente, ou seja, você sempre vai fazer uma coisa, por exemplo, você vai sempre calcular o quadrado de um número. Ao invés de você ficar sempre fazendo isso aqui, para cada número que você quer calcular, você faz uma função e chama a função. Obviamente que aqui essa função tem um comando único, né? Então não faz muito sentido fazer a função. Mas quando você tem uma função que calcula várias coisas, é melhor você criar uma função do que repetir esse cálculo várias vezes no seu programa. Fica um programa, além de menos consumidor de memória, ele fica mais rápido, né? Deixa eu ver o que é que tinha mais aqui para falar de função. Eu posso ter funções com um ou mais argumentos. No caso aqui, ó, dessa função potência, eu tenho dois argumentos. Ó. Eu tenho o valor que eu quero e a potência a qual eu quero elevar, que no caso aqui era 2, mas eu posso usar um outro número, 4. Aí ele retornaria 3. Quando eu chamasse essa função, chamando o nome dela e os números, ó, eu faria 3 elevado a 4. Então ele retornaria 3 elevado a 4. E eu posso também retornar mais de um valor. Então aqui, ó, nessa função e nessa, eu só retornei um valor. Na primeira, o quadrado, e na segunda, o valor elevado a uma potência. Eu posso retornar os dois separados por vírgula. E quando eu chamar a função, eu tenho que usar duas variáveis para receber os dois valores retornados pela função. Ficou claro isso? Ótimo. Muito bem. Uma coisa muito importante em Java, que inclusive eu coloquei aqui, ó, existe um guia de estilo para código em Python. É um guia criado pelos desenvolvedores para que a linguagem tenha não só seja uma linguagem de fácil entendimento, mas ela seja visualmente agradável. Então, o uso de espaçamentos ou tabulações é imprescindível para a linguagem. É mandatória, inclusive. Eu vou só mostrar um negócio aqui para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Cadê? Tá aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, olha o que aconteceu, ó. Ele deu um erro de indentação, ou seja, quando eu declaro uma função, necessariamente o que vai dentro da função tem que estar indentado, ou seja, separado de um espaço. Seja, ficou um negócio aqui de dia, seja um espaço, espaço mesmo, ó, 1, 2, 3, 4, aí eu tenho que dar o mesmo espaço para todas as funções, 1, 2, 3, 4, ou tab, usar a tecla tab para fazer tabulação. No guia do Python, cadê? Eu não gravei. No guia do Python, isso é mandado usar espaço, de 4 espaços. A barra de espaço 4 vezes. Mas, no Google Colab, ele já faz a indentação automaticamente quando você dá Enter em uma definição. E ele usa Tab. Então, na verdade, tanto faz. As duas coisas são aceitáveis pela linguagem. E isso é fundamental, tanto na declaração de funções, quanto na declaração de
condicionais e repetição, laços de repetição, né? Então, for, while, if, with, essas coisas, tudo que tem 2 pontos, ó, todos esses comandos que tem 2 pontos no final, eles precisam dessa indentação. Se você não colocar, o Python não roda o seu código. Ficou claro isso? Muito bem, vamos lá. Falar da biblioteca NumPy para terminar. Deixa eu ver se está muita coisa aqui. Não, pronto. Então eu vou finalizar com o NumPy e falo de tensores amanhã. Então, ó, a NumPy é uma biblioteca usada para a manipulação de matrizes que são chamadas de array, né? Eu vou chamar de array sempre porque é o nome que você vai encontrar sempre. Então eu vou só chamar de array agora. Essa biblioteca ela oferece não só um novo tipo de dados, esse ND Array, que a gente vai chamar de array, mas o nome correto é ND, é N-Dimensional Array, é um array de dimensão N. Ele fornece esse tipo porque tem internamente funções criadas para manipular com alto desempenho essas matrizes. Então, é mais rápido você manipular matrizes usando esse tipo array do que, por exemplo, lista. A lista é um tipo mais lento, então se você precisar, por exemplo, multiplicar 2 matrizes, é melhor que você faça isso usando a biblioteca NumPy do que usando listas. Certo? Além disso, as mesmas interações que são usadas em listas e tuplas podem ser usadas na biblioteca NumPy. Esse aqui eu já falei, e a única restrição da NumPy é que os arrays só podem ser de um tipo, diferentemente das listas, né? Uma lista facilita porque você pode guardar string, inteiro, float em uma mesma variável. Nas arrays, nos ND arrays, você só pode criar um tipo de dado, ou inteiro, ou string, ou variáveis, aliás, string não, porque são só variáveis numéricas, float, ou complexo, e assim vai. Bom, como é que você cria um array no NumPy, né? Primeiro que a biblioteca, ela não faz parte do Java, do Python. E, portanto, você tem que importá-la. Então, a forma mais comum de você importar uma variável, a biblioteca NumPy, é usar o import, obviamente, o nome da biblioteca NumPy, e você usa o snp. Isso aqui, se você observar, todas as formas que você importa a NumPy é usando esse np, que serve para você se referir à biblioteca NumPy. E aí você cria o array, por exemplo, np array, aí tem aqui, ó, array, parênteses, e dentro dos parênteses você vai usar colchetes como se fosse uma lista. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Deixa eu imprimir aqui para a gente ver. Então, ó, ele cria uma lista que não é uma lista, é um array unidimensional. Se a gente colocar aqui, ó, type A, ela vai dizer, ó, essa variável A é uma variável do tipo NumPy ND Array, que é a variável array do Python. Então essa é a forma de você criar uma variável array unidimensional. E se eu quiser criar uma variável de 2 dimensões, aí eu uso a mesma nomenclatura que a gente usava para list, que é, deixa eu colocar aqui, a mesma nomenclatura é, eu crio quantas variáveis, quantos arrays de uma dimensão eu quiser, e coloco colchetes para finalizar a segunda dimensão. Então, ó, ele vai criar um array com 2 dimensões. Deixa eu fazer mais um aqui só para a gente colocar 5, 6. Então, ó, eu coloco
vários de uma dimensão separados por por vírgulas, e quando eu finalizar a quantidade que eu quero, eu fecho com colchetes. Então eu tenho 3, digamos assim, listas unidimensionais e, portanto, eu criei um array de 2 dimensões. Eu posso criar com quantas dimensões eu queira. Obviamente que quanto mais dimensões, mais complexa vai ficar a utilização. Então eu posso, desculpa aqui, deixa eu colocar aqui. Eu posso criar um array de 3 dimensões. Deixa eu colocar aqui. Então eu vou criar, como é que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Foi ixi, aqui não era para ter usado isso, não era 1, 2, 3, 4, não. Então vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, essa de 2 dimensões. Eu vou criar arrays de 2 dimensões. Então eu vou criar essa, 5, 6, 7 e 8 é outra. E vou criar mais outra de 2 dimensões. 9, 10, 11, 12. Faltou fechar aqui. Como é de 2 dimensões, abre aqui, fecha aqui. E no final, quando eu criei todas as de 2 dimensões, ó, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho essa aqui é uma de 2 dimensões, separado por vírgula dessa aqui de 2 dimensões, separado por vírgula dessa aqui de 2 dimensões. Aí eu coloco um colchete na frente e um colchete no final e crio uma lista de 3 dimensões. Aí o que é uma lista de 3 dimensões, né? Deixa eu ver aqui, coloquei só para a gente fechar isso aqui, ó. Uma lista de 3 dimensões é várias matrizes que são de 2 dimensões coletadas individualmente dessa forma aqui, ó. Então eu pego essa vermelha, coloco na frente, pego a verde, coloco no meio, pego a azul, coloco atrás. Tá? É como se eu pegasse várias folhas de papel, onde cada folha de papel é um array de 2 dimensões. Para eu obter o tipo de dado, depende do que eu estou salvando nessa array. Então, ó, eu uso a função dtype para, desculpe, não é essa a função, não é um argumento, não é uma função. Então o argumento dtype, ele diz, ó, você está criando um array, eu posso usar também o atributo shape, que ele vai me dar qual é a forma, não, ele não imprime não, ele só imprime um por vez. Vou colocar aqui o shape, ele diz, ó, qual é a forma, né, o formato desse array que você está criando. Ó, ele vai me mostrar então, ó, um tuple, tá vendo? Uma tuple, em que cada elemento da tuple é uma dimensão. Então, o primeiro, ó, quer dizer quantas folhas, vamos pensar que eu estou usando. São 3 dimensões. A primeira dimensão é a quantidade de folhas. A segunda dimensão é a quantidade de linhas. A terceira dimensão é a quantidade de colunas. E o argumento dtype vai me dizer, ó, esse array ele foi criado com elementos do tipo int64. Veja que esse tipo aqui, ó, ele é diferente do tipo int que a gente usou anteriormente, porque o int é um padrão do Python e o int64 é o padrão do NumPy, da biblioteca NumPy. Então eu posso utilizar várias combinações de elementos, eu posso usar floats. Os floats são do tipo padrão float64, os inteiros são do tipo padrão int64, e a lista completa de tipos que você pode usar está nesse endereço aqui que você pode procurar. Eu posso também observar qual é a dimensão do array, ou seja, quantas dimensões ele tem. No caso aqui teria uma dimensão, aqui seria 3, aqui seria 2. Eu posso também
observar o tamanho, ou seja, a quantidade de elementos do array. Então ele vai contar todos os elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e retornar usando isso aqui. Então, com essa manipulação eu consigo fazer coisas mais avançadas. Outra coisa que eu posso fazer é indexar, né, usando interações. Por exemplo, ó, essa primeira for aqui, ele vai interagir nas linhas de um array A2. Esse segundo, ele vai interagir na quantidade de elementos de row. E aqui eu posso imprimir cada elemento do row, ou seja, eu posso fazer manipulações em for para observar os elementos de um array. Se eu usar esse atributo flat, ó, então o nome do array .flat, ele vai tratar o array como um único vetor de uma única dimensão. E aí ele vai colocar os elementos na ordem que eles aparecem no array, tá? Outra coisa que eu posso fazer é preencher arrays com números específicos. Por exemplo, ó, essa função zeros, np.zero de zeros, ele cria um array com a quantidade de zeros que eu colocar aqui. Se eu colocar 4, ele vai criar um array unidimensional com 4 zeros. Se eu colocar como aqui, ó, 2,4, ele criaria um array bidimensional de 2 linhas e 4 colunas. Vixe Maria, quem está entrando agora? 2 linhas e 4 colunas, e eu posso também definir o tipo de dado, dtype int. Então ele cria uns, o ones aqui é valores uns do tipo inteiro. Eu posso também preencher um array com o número que eu queira, usando essa função full. Aí aqui eu defino o tamanho do array, usando essa tuple, e esse número aqui é o número que vai ser preenchido no array. Então ele vai criar um array 3 por 5, uma matriz 3 por 5, em que todos os números são 13. Coincidência, né? Esse 13 aí, foi coincidência mesmo. Bom, e por fim, para a gente finalizar isso aqui, a indexação de arrays é feita quase igual à lista, né? Lembre que a lista ela é feita com 2 colchetes. Um colchete para a linha e outro colchete para a coluna. No caso de arrays do NumPy, isso é feito por meio de um único colchete, em que eu coloco no primeiro elemento do colchete a linha que eu quero acessar e no segundo elemento a coluna. Então, por exemplo, essa nota 0,1 aqui, ele vai me retornar o elemento da linha 0, coluna 1, que no caso aqui, ó, seria esse elemento, é linha 0, coluna 1 é o elemento 96. Quando eu coloco vírgula, 2 pontos, eu estou pegando toda uma linha. Então aqui eu tenho, ó, isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha, isso aqui é outra linha, isso aqui é outra linha. Então quando eu faço notas 2,2 pontos, eu estou pegando toda essa linha aqui, ó, é 0, 1, 2, é toda essa linha aqui, ó, 94, 77, 90, ele vai retornar. Quando eu uso uma sequência separada, sempre que eu tiver um número, 2 pontos, outro número, isso representa uma sequência de números de 0 a 1, ao último, ou seja, de 0 a 2. Diferentemente da lista, quando eu faço aqui é igual também, é φ menos 1. Então, de 0 a 2 eu pego a linha 0 e a linha 1. Quando eu coloco do lado de cá, eu pego a linha 0, a coluna 0 e a coluna 2. Então, eu posso extrair elementos da array, tanto individuais, quanto um conjunto de elementos da array, usando essas notações aqui, ó. Então, uma das coisas que eu vou pedir para vocês é exercício manipulando arrays assim, para vocês terem noção de como é essa manipulação de uma forma mais correta, tá? Deixa eu ver. No caso tridimensional, o primeiro elemento, ó, corresponde à quantidade de folhas, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Quando eu colocar A0, eu estou me referindo, eu estou chamando de folha, tá? Para ficar mais fácil de entender, mas é na dimensão 0. Na dimensão 0,
quer dizer cada uma das matrizes que eu estou concatenando. Então, na dimensão 0 eu quero a matriz 0, então ele vai me retornar essa matriz vermelha. Na dimensão 0 eu quero a matriz 1, então eu estou colocando 1 na primeira dimensão, então ele vai me retornar a matriz verde. E a 2 ele me retornaria a matriz azul. Se eu quiser só as linhas de todas as matrizes, então eu coloco no elemento do meio aqui, ó, a indexação. Então esse 1 aqui quer dizer, ó, estou pegando a linha 1 de todas as matrizes. Se eu quiser só as colunas, eu coloco no último elemento aqui do índice. Então é 2 pontos, vírgula, 2 pontos, vírgula, 2, vírgula 0. Eu estou pegando só as primeiras colunas de cada uma das matrizes. Então, fazendo isso aqui, eu posso manipular os números de cada matriz. Não por coincidência, vixe Maria, 10 horas. Não por coincidência, esses números, essas cores aqui eu coloquei como vermelho, verde e azul, red, green, blue, que isso aqui é a forma que vocês vão tratar as imagens, que as imagens são sempre representadas, quer dizer, são em geral representadas no formato RGB. Vocês já ouviram falar nisso? Pode responder, por favor. Sim, professor. Já sim. Sim, coisa boa, ainda tem gente acordada. Então, a manipulação dos pixels dentro de uma imagem, em geral as imagens vão ser usadas, vão retornar formato RGB e tipo de dados NumPy. Então vocês vão usar essa indexação para manipular as imagens, caso vocês queiram alterar um conjunto de bits, por exemplo, fazer uma segmentação em um conjunto de bits. É essa forma que você usa para indexar cada elemento da matriz, que seriam os pixels de uma imagem. Então, pessoal, acho que eu vou ficar por aqui, que eu falaria de tensores. Os tensores são praticamente os arrays da NumPy, só que é um tipo de dado da biblioteca TensorFlow. Então eu vou deixar para falar isso na aula que eu vou mostrar amanhã ou sexta, tá? Talvez se eu não colocar amanhã eu coloco na sexta, mas vai ser uma aula rápida só falando de tensores da biblioteca Matplotlib para mostrar para vocês e passar um exercício. Eu acho que é isso. Vixe Maria, eu não estava gravando essa parte final, não tem nada não. Vou parar aqui a apresentação. Eu acho que é isso e eu agradeço aí a vocês pela participação e paciência de ter assistido essa aula aí. Espero que tenham aprendido minimamente alguma coisa do que eu quis passar. E a gente se vê na semana que vem, quando eu vou falar para vocês sobre os algoritmos clássicos de Machine Learning. Ricardo vai assumir a aula na segunda, ele vai falar sobre TensorFlow, Keras, etc. E eu vou falar sobre alguns algoritmos clássicos na quarta. Tudo bem aí? Fala aí, Lucas. Professor, eu tenho umas dúvidas assim de Python. Por exemplo, as bibliotecas. Se eu tiver alguma dúvida em alguma biblioteca específica, eu tenho que ir lá olhar no site deles a descrição de todas as funções que tem lá dentro, ou tem algum jeito mais fácil dentro do próprio Python? Porque lá, se você digitar o próprio nome, aparece a descrição, mas tem como eu ver a descrição de todas as funções que tem naquela biblioteca de algum jeito fácil? Rapaz, a forma que eu uso é ir no site da função e olhar a documentação da função. E se for uma dúvida muito, muito cabeluda assim, vai no Stack Overflow que alguém já fez alguma coisa. O Google. O Stack Overflow é a forma mais democrática, né, de você encontrar a solução para uma dúvida. É engraçado foi você falar nisso, porque assim, não existe uma forma de programar, tá? Às vezes você tem uma dúvida e não sei se você já reparou que você tem 300 respostas lá, cada um falando de uma maneira de solucionar, porque programação não é uma coisa rígida, né? É uma coisa, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, tá? Foi bom você falar nisso aí, mas assim, eu sempre procuro a documentação da biblioteca. Outra coisa também, tem algum jeito de visualizar as variáveis que estão sendo usadas, tipo as variáveis ativas do código? Então, no Jupyter Notebook, não.
Tem algum compilador que consegue ver, né? Porque Não compilador. Aí tem uma plataforma que chama Spider, que eu não sei se vocês... Tem no sim, Anaconda. Aí o Spider, ele guarda as variáveis e você consegue observar cada variável individualmente. As que eu sou foram salvas. acostumado com o MATLAB e faz Pronto, falta quando pronto. eu vejo aí. O Spider é bem parecido com o MATLAB. Inclusive você pode escrever todo o script, né, de um lado, aí você tem a linha de comando de outro, então você pode usar. Não é obrigatório usar o Colab. A gente sugeriu o Colab porque assim é mais fácil, né? Você não precisa baixar nada, tá tudo lá, basta ter um navegador mas você pode usar o Spider sem problema. Ok. Só uma coisinha também. Aquela que você falou nas listas, você coloca um índice negativo, tipo, menos 5, menos 3, Sim. funciona para qualquer. Funciona para array também, para string, essas coisas? Funciona para Array também, exatamente. Funciona para o TensorFlow também. Certo. Como eu falei das camadas que você disse que não quer treinar, então você faz isso também no TensorFlow. Pronto, Para era só terceiros. isso que eu queria perguntar. Valeu. Valeu. Mais alguém, gente? Fica à vontade, Rafael. Professor, eu posso fazer um array de funções? Vixe Maria. Não sei, Rafael, mas eu nunca vi não, viu? Eu não sei te dizer ao certo, mas eu nunca vi. Tudo bem. Tá. Você foi longe aí agora, hein, bicho? Olha, alguém está dizendo que pode. Então pronto. Muito bem, Alan. Depois você explica aí pra gente como é que faz. Alguém mais, gente? Então, boa noite a todos aí. Muito obrigado pela presença e a gente se vê por aí. Um abraço. Boa noite, pessoal. Até mais.